Malaquias 3 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, consumidos. Vamos ler juntos o versículo 6? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. Vou pedir ao irmão Marcos Vinícius que nos eleve a Deus em oração. Pai amado, muito obrigado por esse momento, pela Tua palavra. Prepare os nossos corações para receber essa semente que possa gerar frutos para a Tua glória. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Temos aprendido acerca de Deus. Quem Deus é, segundo a sua palavra. Já estudamos que Deus é santo, é um Deus autoexistente, é um Deus que é espírito, é um Deus eterno. E hoje vamos falar da imutabilidade de Deus. Deus é imutável. E olha, falar da imutabilidade de Deus vai mexer com você, sem querer fazer trocadilho barato. Mas, de fato, quando nós estudamos acerca de Deus, isso tem uma consequência direta na nossa vida. A partir do nosso olhar, isso também vai e tem a ver com o nosso caminhar, como nós reagimos diante da realidade de Deus. Nenhum de nós fica impassível ou até imutável diante da realidade do próprio Deus. Quanto mais conhecemos, quanto mais apuramos o nosso olhar para Deus, quanto mais limpamos os nossos óculos para realmente ver quem Deus é, mais isso tem impacto sobre as nossas vidas. Então, essa mensagem, ela é uma mensagem prática. Você vai perceber, e já vou adiantando, fazer aqui um spoiler, que você vai entender o porquê você deveria ler a Bíblia todos os dias. E não apenas de vez em quando, ou quando dá vontade, ou talvez uma por semana, enfim. Você deveria ler a Bíblia todos os dias, porque Deus é imutável. Você vai perceber que você pode confiar plenamente em Deus e não em você, porque Deus é imutável. E você também vai perceber o quanto isto, Deus ser imutável, tem a ver com o como você deve ser um bom marido, um bom pai, um referencial dentro da sociedade que vivemos. Tudo isso e muito mais vamos aprender quando nos percebermos a importância desta dimensão, desta característica, deste atributo de Deus. O nosso Deus é um Deus imutável. Queridos, durante mais de 100 anos, vou pedir para projetar aqui, guardado num cofre, lá nos arredores de Paris,
estava ali um objeto protegido por 2 redomas de vidro e um cofre com vários segredos. Este objeto chamava-se Le Grand K, se é que esse é um bom francês, né? Le Grand K, vamos chamá-lo assim. Este objeto era oficialmente o quilograma, não uma cópia, mas o objeto, o padrão, né? E toda balança no mundo, seja do comércio, da farmácia, um laboratório, tudo dependia do Le Grand K. Todas as balanças eram medidas por este objeto feito de 90% de plátina e 10% de irídio. Era um objeto que marcava com precisão o que era o quilograma, o que poderia ser considerado um quilograma. Mas, de repente, para a surpresa dos cientistas, algo inusitado estava acontecendo, para desespero do mundo civilizado. Qual é o problema? É que este padrão estava mudando com o tempo. Os cientistas perceberam que o Le Grand K havia perdido, com o passar do tempo, cerca de 50 microgramas, o que dá menos do que 1 grão de areia, mas o suficiente para deixar todos em pânico, já que se tratava do padrão da sociedade para pesos e medidas. Então, a partir de 2019, bem recente mesmo, esse padrão começou a ser considerado em 1889, e só em 2019 o meio científico abandonou o padrão do Le Grand K para passar a usar uma outra constante da natureza chamado Planck, e passou a usar o Planck como essa régua, esse padrão para medir os pesos. E aqui um grande ensinamento, porque quando o padrão muda, nada mais pode ser medido com segurança. Quando o padrão muda, nada mais pode ser medido com segurança. Eu queria que você repetisse essa frase, porque ela é fundamental para o nosso entendimento. Quando o padrão muda, nada mais pode ser medido com segurança. É preciso ter um padrão. Quando o padrão muda, e aí? Não temos mais como medir nada com segurança. E existe aqui não só um aprendizado geral para a sociedade, veja como foi recente, né? 2019, parece algo da Idade Média isso, mas não, né? Estamos falando de um tempo bem recente. Existe aqui uma lição teológica, e essa lição é que você não pode ancorar nada que é precioso em algo que muda. Você não pode ancorar nada que é precioso em algo que muda. Nós precisamos de algo que se mantenha no seu lugar. Assim, né, a bateria acaba, o microfone falha, mas justamente para demonstrar a necessidade de termos um Deus que não falha, um Deus que não muda, cuja bateria jamais acabará. Então, a grande pergunta que devemos fazer é: onde a nossa alma está ancorada? Onde a nossa alma está ancorada? Veja a importância daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus nesta manhã. Esta é uma das mais majestosas expressões e declarações que nós temos na Bíblia acerca de Deus e que fará toda a diferença em relação a quem Deus é e que Deus é esse que nós aprendemos e confiamos. O texto está dentro do livro do profeta Malaquias, um dos últimos livros do Antigo Testamento, que retrata um período de cerca de 430 anos antes da vinda de Cristo. E esse foi um período em que o povo de Deus já havia retornado do exílio,
já havia reconstruído o templo, as muralhas, e estava ali razoavelmente bem, mas continuava com o coração frio diante de Deus. Se você ler o contexto de Malaquias, vai perceber que haviam pecados muito graves acontecendo. Os sacerdotes estavam trazendo todo tipo de animal para oferecer a Deus, animal defeituoso. Os homens estavam traindo as suas esposas para se casar com mulheres cananeias, mulheres pagãs. O povo não estava mais disposto a trazer os dízimos ao Senhor, já estava tomado por uma ganância, de querer reter aquilo que deveria ser dado a Deus, e, mais do que tudo, eles estavam pensando que Deus havia mudado. Porque onde estará aquele Deus do juízo? Se nós começamos a fazer todas essas coisas e não há, da parte de Deus, uma reação, se Deus não lança sobre nós os raios que nos destroem, como lemos nos textos que falam sobre obediência, desobediência e as suas consequências, então é possível que Deus tenha mudado. E esse povo, então, nós lemos também no texto, que estavam sobrecarregados com uma série de pecados. O texto fala contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, ou seja, não pagam aqueles que trabalham, oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Esta era a condição daquelas pessoas. Elas, portanto, entenderam que servir a Deus era inútil. Servir a Deus é inútil. De que adianta servir a Deus? E então, nesse contexto, é importante que nós entendamos que é nesse contexto que Deus vai abrir a sua boca e trazer-nos esta verdade, para que toda a congregação pudesse entender, tremer e adorar a Deus, com a verdade de que, porque eu, o Senhor, não mudo, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nesta única verdade, então, neste único versículo, está concentrada ali, condensada, a verdade da imutabilidade de Deus. E, queridos, nós vamos ver que ela é apresentada com uma consequência doce, agradável. É por causa da imutabilidade que vocês, enganadores, traidores, terríveis, não são consumidos. Agradeçam pela imutabilidade. É porque eu, Senhor, não mudo. É que vocês não vão sofrer as consequências do seu próprio pecado. Puxa vida, como isso nos deixa até atordoados. Como assim, Senhor? Queremos entender mais acerca desta lógica, que é exatamente a lógica do Evangelho. É a lógica do Evangelho que nós vamos poder aprender e descansar a nossa alma. E nós vamos ver nesta manhã esta realidade, esta verdade da imutabilidade de Deus, sob 3 aspectos. A imutabilidade no ser de Deus, a imutabilidade nos propósitos de Deus e a imutabilidade na graça de Deus. Então, guarde esses 3 conceitos: no ser de Deus, nos propósitos de Deus e na graça de Deus. E vamos ver que aquilo que Deus é também se reflete em tudo aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus é se reflete em tudo aquilo que Deus faz. E isto vai trazer ensinamentos para a nossa vida. Em primeiro lugar, então, esse Deus que não muda é justamente porque o seu ser não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Veja aí, nesta frase, a implicação dela. Deus não diz simplesmente, eu não mudo. Ele diz, eu, o Senhor, não mudo. A expressão Senhor é Yahvé. Yahvé é um termo, nome de Deus, que Deus se apresenta, e tem a ver com a sua relação com as pessoas, com o seu povo. É o termo usado para nos lembrar da sua aliança com o seu povo. E note, no mesmo sentido em que Deus não muda, assim também, tudo que Ele faz, a sua aliança não muda. Esta maneira como Deus se apresenta nos leva de volta àquele texto em que Deus fala a Moisés na sarça ardente e Ele se apresenta como eu sou
o que sou. É o Deus que é. Não é o Deus que se apresenta, eu era, eu serei, mas ele simplesmente é. É o Deus eterno, é o Deus autoexistente, é o Deus que também é imutável. Ele simplesmente é. Ele não passa a ser, ele não vai para lá, não vem para cá, ele simplesmente continua sendo aquilo que ele é. Isso nos traz, queridos, esta lógica, este ensinamento bíblico de que, de fato, Deus não muda e não poderia mudar. Se Deus mudasse, ele deixaria de ser Deus. A imutabilidade não é só um acessório de Deus, ela é a essência de Deus. A essência de Deus é ser um Deus imutável, é a sua assinatura, é ser imutável. E veja como isso faz todo sentido. Imagine que se o nosso Deus mudasse. Quando alguém muda, e todos nós mudamos, né? Não somos Deus, portanto, mudamos. Todos nós mudamos ou para melhor ou para pior. Imagine Deus mudando para melhor. Significaria que esse Deus, em algum ponto, antes era imperfeito. E se ele era imperfeito, logo ele não era Deus. Agora imagine Deus mudando para pior. Fica pior. Esse Deus deixaria de ser Deus porque passaria a ser um Deus imperfeito. A lógica de mudança não cabe em Deus, porque Deus simplesmente não aprende nada, Deus não cresce, Deus não se torna mais isso ou mais aquilo, ele simplesmente é Deus e continuará sendo Deus. Ele é na sua plenitude, ele é o Deus perfeito em todo o seu ser. O Salmo 102, nós lemos também na liturgia, diz lá que em relação às coisas criadas, eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Isso em relação ao universo e todas as coisas criadas. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Como isso traz alívio e tranquilidade para a nossa alma. Deus não muda. Tudo o que está ao nosso redor muda. Tudo o que parece mais sólido e permanente, assim como aquele pezinho parecia sólido e permanente, feito de metais, mudou. Todas as outras coisas mudam, as galáxias, as montanhas, tudo que há no universo. Os cientistas estudam a expansão do universo, chegam a datar o tempo que o Sol continuará existindo. Você já ouviu falar disso, né? E você já teme um cataclisma com as mudanças próprias do universo. Mas a Bíblia insiste, Tiago diz assim, 1,17, que Deus é o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Como é bom ouvir isto de novo, né? Deus, ele é o Pai das luzes e não pode haver nele mudança alguma, nem variação, nem sombra, quer dizer, nem a ideia de mudança pode existir em Deus. Todas as coisas criadas, de novo, passam por mudanças. Assim como o sol que nasce, que se põe, a lua que cresce, que mingua, tudo tem um processo, um ciclo de mudança, mas Deus permanece sempre o mesmo. É preciso aqui ter um pouco de cuidado quando pensamos nesse Deus imutável, para não confundirmos e acharmos que trata-se de um Deus distante e frio, por conta de ser imutável. Parece uma pedra gelada, parece uma estátua grega, mas isso não corresponde a Deus. Conforme lemos no próprio texto de Malaquias, o que nós vemos é um Deus que fala, é um Deus que age, é um Deus que ouve, é um Deus que envia mensageiro, é um Deus que vai no meio do seu povo, é um Deus extremamente ativo e participativo, é um Deus que entra na nossa história, é um Deus que se compadece, é um Deus que se ira, é um Deus que ama, é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. E vemos isso aqui no texto, no capítulo 3. Então, a imutabilidade de Deus não nega a ação de Deus. É um Deus imutável, mas extremamente ativo. Toda a natureza depende desse Deus, é a chamada
outro tema, né? Providência de Deus, que é a participação de Deus em toda a natureza. Então, mas tudo que Deus faz, tudo que Ele faz a partir desta natureza que não oscila com absolutamente nada. É como o sol, pensa no sol um pouquinho, né? Quando a gente fala de Deus, o que a gente pode comparar é com as coisas criadas. E claro que qualquer comparação, ela fica minúscula. Mas pense no sol por um momento. O sol, pense no sol lá do Rio de Janeiro, no tempo do verão. Esse sol, quando incide sobre uma barrinha de manteiga, ele vai desmanchar a manteiga, ela vai, né, derreter. Mas esse mesmo sol, lá no Nordestão, mesmo que tenha chovido alguns dias, mas o sol batendo ali na lama, no barro, ele vai endurecer o barro. Veja, é o mesmo sol, mas causando coisas diferentes, causando reações diferentes, dependendo do material onde ele é lançado. O sol continuará sendo sol, mas os efeitos podem ser diferentes. Pense em você antes da sua conversão, quando você ainda era um ímpio, um pagão, quando você ainda não cria no Senhor e no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que sobre você incidia a ira de Deus, pairava sobre a sua cabeça, a destruição, a separação. Você estava condenado por toda a eternidade. E Deus via você como esse condenado. Mas a partir do momento em que Ele agiu e você passou a ter fé, você foi justificado, passa a ter paz com Ele, e a sua relação agora é de relação de filho para com Deus. Mudou completamente. Mas Deus mudou? Não. Ele é como este sol, que sobre a manteiga derrete e sobre o barro endurece. E sobre as nossas vidas, esse Deus então passa a nos endurecer, nos firmar nos nossos passos. Ele não está agindo para a nossa destruição. Veja, a Bíblia diz que se devemos temer alguém, é ao próprio Deus. E as consequências de como pecadores nos colocarmos diante desse Deus sem a proteção que Ele mesmo oferece, da sua ira, da sua justiça. A proteção é Cristo. Sem Cristo, nós estamos perdidos, e perdidos diante do próprio Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Nós estaremos perdidos. E é por isso que precisamos da única solução que Ele mesmo nos dá, que é o Senhor Jesus Cristo. Então veja, o mesmo sol, mas os efeitos totalmente diferentes. Queridos, é aqui onde entra um ponto importante. Qual é a razão da nossa dificuldade com a imutabilidade de Deus? É porque o nosso coração, que é pecaminoso, ele não gosta da imutabilidade de Deus, sabia? Porque é muito melhor para esse coração pecaminoso que Deus seja mutável, que Deus seja um Deus adaptável, que Deus seja um Deus que se adeque a quem eu sou, o que eu penso, como eu gostaria que Ele fosse. Não é assim? E aí nós vamos tentando formar um Deus à nossa imagem e semelhança. Ou seja, o melhor antídoto contra a idolatria é a imutabilidade de Deus. É a imutabilidade de Deus. Veja que na Bíblia, os profetas até fazem uma espécie de brincadeira, ou um sarcasmo santo, em relação aos ídolos que são criados, montados pelo homem. Isaías fala acerca disso, Jeremias acerca disso. O homem pega lá um pedaço de pau e com esse mesmo pedaço de pau faz lá uma estátua para se curvar diante dele, e o resto ele põe para assar pão. Então, qual é a lógica disso? Esta madeira, ela racha, ela se perde. Então, isso é totalmente mutável, que Deus é esse que muda. Mas há também aquele Deus que é plantado no seu coração e que muda também. E esse provavelmente é o mais perigoso. É quando você tem uma ideia ou aprende acerca de Deus, mas com o passar do tempo você vai se distanciando da verdade acerca de Deus. Queridos, aqui está um ponto importante.
E aqui está uma parte de aplicação necessária para nós. Primeiro, pense na seguinte ilustração. Você é um marinheiro lá do século, sei lá, 19, né? Talvez você está lá com o astrolábio, né? Aqueles instrumentos antigos. Você vai viajar e sabe que vai ter que atravessar o mar, talvez 10 dias de viagem no meio do mar. Então, o que você vai fazer? Vai ter o mapa, né? Você vai usar os instrumentos que você tem, e esses instrumentos serão certamente aqueles que procuram a localização através dos astros, das estrelas. E você vai usar os instrumentos para saber mais ou menos onde você está e para onde você vai. Então, decidido o seu objetivo, começa a sua viagem porque você tem aqueles instrumentos. Pergunta a você, uma viagem de 10 dias. Você vai olhar no primeiro dia para que direção você vai, onde estão as estrelas, e parte o navio. E agora pronto, você não precisa mais consultar os instrumentos, certo? Pode ir na boa que você vai chegar lá. Pode fechar os olhos, né? Todo mundo fique tranquilos que se bater o vento naquela direção, vamos embora. Segundo, terceiro dia, vamos embora, vamos chegando. A gente vai chegar lá. Eu tenho certeza que você não acredita nessa hipótese, não é? Mas o marinheiro, o capitão, ou sei lá, o responsável, ele vai estar sempre conferindo se ele está indo na direção certa. E o que ele vai usar para isso? Os referenciais. E ele vai usar um referencial que não muda, que está lá fixo no seu lugar, as estrelas estão lá no mesmo lugarzinho, e ele vai sempre procurar, opa, desviamos aqui tantos graus para a direita, precisa voltar um pouquinho. E vai orientando o navio desta forma. É mais ou menos o que faz também um piloto de avião. Pense num piloto de caça, né, que sai fazendo aqueles... Em que ele confia? Na percepção dele ou nos instrumentos? A gente sabe que já aconteceram graves acidentes aeroviários, né, de pilotos e até em naves comerciais, quando pilotos acreditaram na sua própria percepção. Não, nós estamos voando reto, estavam de cabeça para baixo e descendo. Porque, né, o nosso labirinto ele se confunde mesmo. É por isso que você tem que depender dos instrumentos. Queridos, o que isso nos diz a respeito em relação a Deus e em relação à Bíblia? Eu tenho certeza que você já entendeu. Não é? O fato é que Deus continuará sempre no mesmo lugar, imutável, a verdade sobre ele não muda, mas nós mudamos. As situações mudam constantemente. Os ventos batem de um lado, os ventos batem do outro. A nossa percepção da realidade vai sendo alterada. Isso vai mexendo com o nosso coração. A gente vai pensando coisas em relação a Deus. A gente vai alterando até a visão que nós temos em relação a Deus. Por isso que nós precisamos diariamente nos voltar à bússola, nos voltar à palavra, para limpar o nosso óculos, que ficou sujo com a brisa do mar, para enxergarmos a direção para onde nós estamos indo. E essa direção é a direção onde Deus está. A Bíblia fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E olhar firmemente não é uma questão visual, isso será apenas na vinda de Cristo. Mas nós buscarmos nos alimentar com a verdade em relação a Cristo. Ou seja, é preciso que nós nos voltemos à palavra de Deus constantemente, diariamente. Como é que você sabe que vai começar a semana e vai chegar no outro final de semana se você não fez este exercício de ir até a bússola, de ir até a palavra, de limpar os seus óculos, limpar o seu coração? Então, note o quanto nós somos dependentes da verdade. Mas se nós não nos agarrarmos à verdade em Deus, nós estaremos construindo automaticamente um ídolo no nosso coração. Aquele que você estará perseguindo não é Deus mais, é uma figura de Deus, é uma ideia de Deus, é uma ideia que você vai projetando em relação a Deus. Aí você, né, de repente, bate o seu navio no meio de uma pedra no oceano, mas o que aconteceu? Cadê Deus? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Meu amigo, você perdeu a direção lá atrás. Você deixou de olhar firmemente para o Senhor Jesus e passou a criar o seu próprio ídolo. Queridos, esta mensagem, então, ela, em primeiro lugar, nos chama a atenção para buscarmos sempre esse Deus
que é imutável, e não nos perdermos, porque nós somos inconstantes. Não se agarre à ideia que você tem de Deus, mesmo que você seja um presbiteriano, né, de longa data, crescido, nascido e carcomido também, né, com tanto tempo de vida dentro de uma igreja, mas é natural que nós percamos o nosso senso fino acerca de Deus. Nós precisamos desesperadamente do Senhor para resgatarmos a visão correta em relação a Ele. Queridos, em segundo lugar, Deus fala que Ele não muda, e Ele não muda nos seus propósitos. Assim como Ele não muda no seu ser, obviamente, né? Conclusão, Ele não muda também nos seus propósitos. E isto é bom e mal ao mesmo tempo. Depende de onde você estiver. Se você for manteiga, isso é muito mal, né? Mas se você for barro, isso é muito bom, porque Deus não muda. Aquele povo perguntava, né? Onde está o Deus do juízo? Eles diziam, Deus prometeu e não cumpriu. Deus mudou. O problema não é Deus ter mudado. Deus continuava no mesmo lugar. O problema é o povo que mudou. E Deus estava ali alertando a eles acerca disso. Ou seja, Deus não mudou, a aliança dele continuou valendo da mesma maneira, da mesma forma. Permaneceu exatamente no mesmo lugar. Por isso o convite era, tornai-vos a mim, para que eu me tornarei para vós. Quer dizer, volte-se a mim. Quantas vezes isso já aconteceu conosco, não é? A gente fala assim, o que mudou? Sim, você mudou, porque Deus não mudou. Deus continua lá, do mesmo jeitinho. Da mesma forma, Deus continua no seu trono. Então, a distância entre Deus e Israel, ela não foi ocasionada por alguma mudança lá no céu, mas por uma apostasia na terra. Eles é que não estavam crendo em Deus, confiando no Senhor. Então, aqui existe uma verdade importante. Os propósitos de Deus não estão em fase de testes. Deus tem um propósito e Deus resolveu e Deus está executando ipsis literis aquilo que ele queria realizar com o tempo. Lembre-se de Balaão. Balaão, um sujeito que foi contratado para amaldiçoar Israel, né? Mas o que ele acabou fazendo? Abençoando, porque ele não pôde alterar o plano de Deus. E é esse Balaão que disse, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Tendo ele prometido, não fará? Isso é importante para nós, porque a nossa navegação pode sofrer com os ventos, com o tamanho das ondas, a gente pode sofrer com motins a bordo, e uma série de situações, mas o plano de Deus continua o mesmo. Deus fará aquilo que ele planejou fazer. Nós, como seres humanos, somos mutáveis. E nós mudamos, e mudamos geralmente por 3 razões. Há 3 coisas que fazem a gente mudar de plano. O que faz você mudar de plano? Uma razão é porque faltou um conhecimento maior sobre o que você pensou que era possível fazer. Mas aí chegou na hora, você falou, não era nada daquilo, né? É outra situação, e isso faz, essa falta de conhecimento faz você mudar de plano. Outra coisa é você perceber que não tem todo o poder que você achou que tivesse, ou a capacidade. Então, na hora de executar, você fala, puxa, não dá, eu achei que, enfim, eu tivesse poder e não tenho a mesma capacidade nem a competência. Ou a terceira coisa é falta de caráter mesmo. Você se comprometeu, você deu a sua palavra, e lá na hora H você recuou, você falou, não vou fazer. É falta de caráter. Aí eu lhe pergunto, qual dessas 3 condições dizem respeito a Deus? Nenhuma das alternativas. A Deus não cabe nem mesmo a falta de conhecimento, nem a falta de poder, e muito menos a falta de caráter. Deus preenche esses 3 aspectos porque o nosso Deus é um Deus fiel. Salmo 119, 89 diz, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Vá prestando atenção nisso, porque isso vai trazer para nós um efeito muito importante. Vai trazer para nós uma consequência prática importante.
Então, um outro texto, Isaías 40, diz: a grama seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, o que Deus disse está dito e assim será, por vontade dele. Se os planos de Deus mudassem, a Bíblia teria que ser revisada. Nós teríamos aí a milionésima edição da Bíblia, revista e atualizada, porque Deus mudou. E agora, como eu posso esperar ou confiar num Deus que simplesmente muda? Um pequeno parênteses aqui é que a Bíblia traz, em 2 textos, praticamente, a ideia de que Deus tenha se arrependido, né? Uma delas em relação ao rei Saul. O rei Saul, Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. Mas o mesmo texto responde esta questão dizendo, 1 Samuel 15, que a glória de Deus não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem, para que se arrependa. Ou seja, a Bíblia ela não se contradiz. Ela nos ensina como ler a própria Bíblia. E ela usa aí de uma expressão para que nós que somos mutáveis entendamos como age um Deus imutável. Então ela usa essa linguagem humana. Mas note como poderíamos fazer aqui uma outra analogia com o médico. Você vai procurar um médico, um bom médico, o melhor médico, o mais caro, para tratar, vamos colocar um câncer, uma coisa séria. E você vai até o médico e pede a ele um diagnóstico e pede a ele um tratamento, uma receita, uma fórmula, e ele te dá um caminho. E você começa a trabalhar naquele caminho. Mas parece que não está dando resultado. O mesmo médico falará, vamos parar com esse tratamento e vamos começar um outro tratamento. Se o médico fizer esta alteração, você vai considerar o médico infiel? Não, esse médico, ele não sabe o que faz. Não, você vai entender que ele, com a mesma fidelidade com que começou, ele quer continuar. Apenas que o primeiro método não estava dando certo cientificamente, vamos aplicar o segundo método. Isto é cientificamente possível. Não houve, da parte do médico, nenhuma situação que o desabonasse. Talvez, sendo ele uma figura de tanto conhecimento, ele sabia que aquela primeira alternativa seria plausível e, se não desse certo, ele já tinha um plano B. Então, isso faz parte da ação do médico. Em relação a Deus, é a mesma coisa. O nosso Deus é um Deus imutável, é um Deus que sempre se opõe ao pecado. Por quê? E também porque a sua misericórdia, né, é imutável, ele sempre resolve acolher o arrependido. Você nota isso lá em Nínive, história de Jonas. Quando Jonas é levado a Nínive, é levado para anunciar a destruição. Jonas estava esperando e desejoso por isso. E Deus muda de ideia. Deus fala, não vou destruir Nínive. Mas por quê? Houve arrependimento da cidade de Nínive. Então, é importante entendermos. Queridos, e por conta disto, há uma segunda implicação importante para nós. É a confiança que podemos ter no nosso Deus, descansando a segurança da nossa alma em Deus. Por que isso é importante? Porque há muita gente que tem receio. Primeiro, o receio de que possa, mais cedo ou mais tarde, perder a sua salvação. Há outros que têm um receio de que, será que estão efetivamente salvos? E esses receios que são da nossa natureza, portanto são normais, eles acontecem, eles devem ser vencidos com a nossa confiança, não em nós, mas em Deus. Nós não devemos confiar no nosso braço, porque o meu braço e o seu braço falhamos. Mas nós confiamos naquele cujo braço é forte o suficiente para nos segurar, do começo ao fim. Paulo disse para conforto dos filipenses que estou plenamente certo de que aquela boa obra que Deus começou em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tenha certeza, os filipenses também tinham dúvidas, assim como os colossenses, os coríntios, os tessalonicenses, assim como também nós podemos ter dúvidas. Mas aí a certeza ela não vem de nós, da nossa aparência, da nossa condição. A certeza vem
justamente da imutabilidade do nosso Deus. Então, nós podemos descansar no Senhor. Isto é uma grande notícia. Nós podemos descansar no caráter inalterável do nosso Deus. Queridos, em terceiro lugar, o Deus que não muda, ele não muda em sua graça. Isso é muito importante também para nós. E é um alívio tremendo. E aqui chegamos ao coração do texto. Veja, ele diz assim: por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso o quê? Porque eu não mudo. E onde é que está a questão aqui? Lá no capítulo 1, versículo 2 de Malaquias, ele começa dizendo que ele ama Jacó. Note isso. Deus ama o seu povo. E é este amor de Deus, um amor eletivo, é que faz com que nós possamos ter tranquilidade em relação às reações de Deus para conosco. Quando Deus resolveu nos amar, Ele realmente nos amou e provou este amor lá na cruz do Calvário. E a palavra diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, por causa da imutabilidade desse Deus e do seu propósito e da sua graça. Note o quanto isso é confortante. Não é um conforto para você agora dizer assim: bom, já que Deus me ama e nada vai separar, então eu vou abusar e pecar. Paulo vai dizer isso em Romanos 6, de forma muito clara e taxativa. Se você pensa nisso, você está louco, né? De modo nenhum, Paulo vai dizer, esta lógica não serve a nós. Nós que morremos para o pecado, ele que morreu por nós para o pecado também, né? Como é que vamos viver novamente no e para o pecado? Mas é uma certeza que temos. Não é a fidelidade daquele povo que iria tirar o castigo de Deus sobre eles, mas a própria disposição de Deus de dar e conferir sobre eles a sua graça. Então, o que estava sustentando Israel naquele ponto? Não era a beleza deles, mas era a graça inalterável de Deus, o caráter inalterável de Deus. Apesar deles serem aquilo que eles eram, veja que Deus os trata assim. Deus poderia ter escolhido um termo, vós, povo de Israel. Não, ele escolhe vós, filhos de Jacó. Porque Jacó foi exatamente isso, o trapaceiro, o enganador, até Deus agir na vida dele, que enganou o irmão e fez tantas coisas erradas. É assim que Deus estava tratando aquele. Deus sabia quem eles eram, mas Deus havia declarado o seu amor e a sua graça sobre o seu povo. Queridos, onde é que essa verdade se torna carne e sangue? Em Jesus Cristo. Jesus, ele é o Deus imutável feito em carne e que derramou o seu sangue por nós. O texto que lemos diz que ele virá no seu templo e virá como fogo. Mas note que não é um fogo de incêndio. O fogo de incêndio consome tudo, destrói tudo. Ele virá como um fogo purificador. O que seria isso? É como um maçarico, que é usado para purificar o metal, para separar a impureza do metal e deixá-lo mais puro. É assim que Jesus age na nossa vida. Ele não vem para nos incendiar. E o incêndio caiu sobre quem? Sobre o próprio Senhor Jesus, para que sobre nós ficasse só o calor, mas sobre ele caiu o incêndio. E nós somos então purificados com através do seu fogo purificador. Este Jesus que andou com os judeus lá na Galileia, a palavra de Deus diz que Jesus, ele é ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Imutabilidade do Senhor Jesus Cristo. E aqui então que a nossa perseverança dos santos, né, se finca nesta graça de Deus que é irrevogável. Romanos 11 diz, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Queridos, para finalizar, o que isso nos traz como uma grande lição? O nosso Deus, sendo um Deus imutável, isto garante a nós um lugar de confiança. Nós temos e teremos sempre Deus no mesmo lugar quando nós
precisarmos e o buscarmos. Buscar-me-eis e me achareis. Essa é a visão bíblica. Agora, note o quanto eu e você deveríamos ser imitadores de Deus, o quanto o mundo em si foi feito para sermos imitadores do Senhor. O mundo de hoje precisa de referenciais fixos, como Deus é o nosso referencial fixo. Note a bagunça que nós estamos vivendo no mundo em que as pessoas não sabem nem mais se são homens ou mulheres. As pessoas estão em busca da sua própria identidade porque elas não têm mais um referencial de verdade absoluta. Não há um Deus, logo toda a realidade é uma verdadeira geleia. As pessoas não sabem, não têm onde alicerçar os seus pés. Mas note o quanto isso também diz respeito, de forma muito prática, à sua vida dentro de casa. Porque se você é pai e mãe, os seus filhos precisam de um referencial. E não um referencial inconstante, que uma hora está firme na igreja e outra hora está correndo atrás de um monte de coisa. Que uma hora está buscando a Deus, outra hora não está mais. Que uma hora parece um bom pai dentro de casa, outra hora briga, ou a mãe que briga. E os pais e os filhos ficam ali, né, buscando referencial e não encontram esse referencial. Note o quanto isso é danoso. A mesma coisa em relação a maridos e esposas, que assumiram diante de Deus uma responsabilidade, um compromisso. Ora, ou esse compromisso foi um compromisso, ou ele não é um compromisso. Se a cada vez que há uma briga, então o casal diz assim, não quero mais ficar com você, vou me separar e tal, você está usando de uma manipulação que Deus não te deu autorização, né, para usar. Você está brincando com Deus. Porque nós precisamos de referenciais como Deus é, imutáveis. Eu preciso saber que quando eu chego em casa, ali eu vou encontrar o amor. Quando você chega em casa, ali é o seu refúgio. Meu pai me ama, minha mãe me ama, a esposa ama, o marido ama, apesar dos pecados, de todas as dificuldades, mas ali existe um amor. E as palavras, né, aprendemos isso ontem também, né? As palavras, elas têm um peso e Deus manda que nós saibamos utilizá-las de uma forma a edificar o outro. Note o quanto isso sustenta a nossa vida. Se você, né, usa a sua palavra, né, a sua boca para diminuir o outro, isso atinge aquele coração, isso causa nele essa perda de estabilidade, seja ela emocional, seja ela espiritual. Você nunca vai esperar que Deus vai fazer isso com você, porque Deus não se altera. O caráter dele é inalterável. E isso para nós é a nossa segurança. Mas esta segurança que temos em Deus, Deus também fez com que toda a estrutura do mundo também fosse guiada por essa mesma segurança. Deus disse como deveria ser o casamento, como deveriam ser os pais em relação aos filhos, como os filhos deveriam se relacionar com os pais, e seguir esta referência daria toda a estabilidade, paz, segurança a nós. Então note que aquilo que Deus é deve se refletir naquilo que nós somos. Deus quer que nós também sejamos imutáveis. Claro que não no sentido de sermos como Deus é, no sentido de sermos Deus, mas no sentido dos valores que temos, no sentido da nossa caminhada, no sentido de nós sermos referenciais para a nossa família e para aqueles que estão ao nosso redor. Como isso tem peso, irmãos, como isso é importante. Então, voltemos lá àquele cofre de Paris, né? O mundo inteiro descobriu que não dava para confiar, porque ele havia sido alterado. Irmãos, e nós? Quantos de nós cometemos na nossa alma o mesmo erro que aqueles cientistas cometeram no laboratório? Ancoramos a nossa alma em outras coisas que não em Deus. Seja na saúde, seja no emprego, na estabilidade disso ou daquilo, nas pessoas que amamos. Tudo isso envelhece, tudo isso cai. E um ponto importante, talvez se você está aqui hoje, mas você está fora de Cristo, cuidado, porque você será aquela manteiga que Deus irá derreter. Mas esteja em Cristo, e você será o barro que Deus irá fortalecer, que Deus irá enrijecer.
e preparar. A imutabilidade de Deus, ela é tanto uma grande notícia para uns, mas pode ser uma péssima notícia para outros. Porque assim como lá no Antigo Testamento Deus destruiu povos inteiros, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é o Deus que destrói. Ele diz, Ele faz o bem e cria o mal também. Mesmo Deus. Nada foi alterado. Mas temos Cristo, que é Deus, para podermos nos abrigar da ira, da justiça do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.